Eu acho que as mulheres estão se desreprimindo, né? E estão com uma certa confiança. Ele era casado, eu não casado. É o que você pensa. Tá vendo esses dois aqui? Falsos. Ela era rica, bonita, elegante, culta, viajada e tinha acesso a todos os luxos que o dinheiro podia comprar. Foi a única mulher capaz de circular com a mesma desenvoltura entre os clubes privados da elite carioca e os estúdios da pornochanchada, sempre rodeada de amigos famosos e influentes. Frequentou lugares seletos, mas perdeu tudo e acabou pobre, no Retiro dos Artistas, antes de falecer em 2022. Será que você já sabe de qual atriz estamos falando? Então já vem com a gente conhecer um pouco mais da interessante história da vida dessa artista que foi musa da TV e do cinema nos anos 70 e 80. A história de Maria Lúcia Dal é daquelas que nos fazem pensar sobre os altos e baixos da vida. Ela foi uma atriz maravilhosa, cheia de talento e carisma, que brilhou nas telinhas e nos palcos durante anos. Mas, ao mesmo tempo, viveu uma trajetória marcada por muitas dificuldades e controvérsias, que culminaram com um final triste e inesperado. Maria Lúcia Dal foi uma escritora e atriz consagrada, inteligente e de beleza exuberante, chamava a atenção por onde passava. Viveu uma vida glamurosa e esteve por muito tempo rodeada de amigos, luxos e todo tipo de privilégio. Ela tinha tudo para ser admirada por qualquer atriz que desejava viver de sua paixão, além de não precisar se preocupar com dinheiro. Bem nascida e oriunda de família rica, ela estudou em tradicionais colégios do Rio de Janeiro, como Sion, Princesa Isabel e Andrews. E também morou em endereços nobres cariocas como Avenida Atlântica, em Copacabana, quando o bairro ainda era Princesinha do Mar e a bossa nova surgia como o ritmo do momento. Na infância, ela passava suas férias em Petrópolis, onde frequentava o glamouroso Hotel Quintandinha. Quitandinha é um sonho que permanece intacto, com seu hall de entrada de mármore cheirando a lança-perfume, casacos de lã e artistas de Hollywood que podíamos olhar de longe no bar. Relembrou ela em sua autobiografia. O hotel, de fato, no seu auge, era frequentado pela nata da sociedade carioca, mas também por estrelas internacionais. Maria Lúcia ainda desfrutou durante a juventude de viagens de navio, um requinte que só os mais ricos podiam usufruir. Maravilhosas também eram as viagens de navio para os Estados Unidos e para a Europa, que duravam 12 dias, intermináveis para os adultos, rapidíssimas para minha irmã e para mim, escreveu ela. A irmã que Maria Lúcia Dal se referia era a Marília Carneiro, figurinista que marcou época em várias novelas da Globo. As duas eram muito amigas. A intimidade que eu tenho com ela não encontro em nenhuma das minhas amizades. Agora sei que irmandade é uma coisa muito séria, e esta palavra, para mim, não é apenas teórica. Ela exprime de verdade um amor que passa por cima das pequenas diferenças. A gente pode até não se ver muito, mas não é raro eu falar com ela 2 vezes por dia. Sem esses telefonemas para conferir todos os meus raciocínios, fica difícil a vida. Escreveu Marília sobre a Maria Lúcia. A atriz estudou filosofia em uma universidade particular do Rio de Janeiro, mas só estudou por alguns meses quando resolveu abrir com uma amiga a loja de roupas Condote, em Copacabana. Mas um determinado dia resolveram vender a boutique para passear na Europa. Em Roma, ela conheceu seu primeiro marido, o estudante de cinema argentino Gustavo Dal. Dele herdou o sobrenome. De volta ao Brasil, depois de um ano viajando pela Europa, ela daria início à sua carreira de atriz. A irmã de Maria Lúcia Dal, a Marília Carneiro, tem uma opinião interessante sobre o destino profissional de Maria Lúcia. Para ela, a irmã se tornou atriz por acaso. Sua verdadeira vocação era a intelectual, já que gostava muito de ler e escrever. Tanto que ela conta que o que mais a empolgou na vida foi escrever o seu primeiro livro, a autobiografia, Quem Não Ouve Seu Papai, Um Dia Balança e Cai, em 1982. Parece quase uma piada do destino para uma mulher que teve uma demanda tão grande por sua beleza.
O que a realiza mesmo é o intelecto, mais do que a imagem. O seu grande barato é ler e escrever. São duas coisas que ela mais gosta na vida, disse Marília Carneiro. Talvez tenha sido por isso que Maria Lúcia Dal não tenha se deslumbrado com a fama e os elogios que vêm com ela. Era ótimo trabalharmos com ela. Não existia ali o egocentrismo e o narcisismo desmedido que vejo em algumas atrizes. Paparicada do jeito que ela era, aliás, é quase um milagre que tenha amadurecido tão bem, com tanta sabedoria e tranquilidade, afirmou Marília Carneiro. É também a figurinista quem explica de modo cirúrgico porque sua beleza arrebatadora, no fim das contas, atrapalhou Maria Lúcia a explorar com mais profundidade a carreira de atriz. A anatomia é destino. No caso dela, a beleza falou mais alto e a empurrou para os papéis da patroa, da loura, da rica. Se ela fosse menos bonita, talvez tivesse tido mais chance de fazer o que ela realmente queria, explicou a irmã. No entanto, havia prazer em ser atriz, e ele residia em libertar Maria Lúcia dos ditames da mulher burguesa, como, por exemplo, poder largar tudo e ir para o Nordeste com o grupo Mambembe de filmagem. Era realmente uma mudança radical para uma moça rica como Maria Lúcia. Ela disse que o trabalho no cinema e no teatro lhe deram consciência de classe, além de aprender a trabalhar em equipe. Já os pais da atriz não aprovavam a decisão dela de seguir a carreira artística. Achavam a profissão inadequada para uma moça de família. Mas eles mesmos eram artistas em potencial, que tocavam piano e violão popular, e ficaram orgulhosos em ver a filha no seu primeiro longa, Menino de Engenho, em 1965. A sua primeira peça de teatro foi Se Correr, o Bicho Pega, Se Ficar, o Bicho Come, em 1966, com o grupo Opinião, ao lado de Marília Pêra. Ela também participou de O Avarento de Molière, em 1968, com Procópio Ferreira, grande nome da dramaturgia. Nessa época, em plena ditadura militar, ela foi presa por um dia, já que a polícia vasculhou o teatro onde encenava a peça. Ainda casada com o cineasta Gustavo Dal, embora fosse um relacionamento aberto, ela acabou se apaixonando pelo líder estudantil, Marcos Medeiros. O casamento terminou em divórcio no final dos anos 60. Com Marcos, ela se engajou no movimento contra a ditadura militar. Sofreu ameaças e fugiu do país com a ajuda da irmã para se exilar na Europa. Por lá, ficou 5 anos, entre Paris e Roma, trabalhando com moda e publicidade. Ela também produziu um telejornal e, claro, fez teatro. Marcos acabou se tornando seu marido e pai da sua única filha, a atriz Joana Medeiros, que ela criou sozinha e que lhe deu 2 netos. Tive uma filha que mudou a minha vida me trazendo afeto desconhecido e fundamental. Joana nasceu em Paris. Mais tarde, fui para Roma com ela e Marcos para Cuba com o Glauber Rocha. Fiz teatro em Roma e viajei pela Itália, contou ela em suas memórias. Em 2018, a última aparição nas telas foi no documentário sobre o ex-marido, Marcos Medeiros, codinome Vampiro. Além de preso, Marcos também foi torturado e exilado na Europa, onde iniciou uma carreira como curta-metragista de vanguarda. Ele também foi roteirista do clássico documentário de Glauber Rocha, História do Brasil, antes de falecer em 1997, após uma longa internação no Hospital Psiquiátrico Pinel, no Rio de Janeiro. Além dos 2 casamentos, Maria Lúcia Dal também teve alguns namoros conhecidos. Um com o dramaturgo Vianinha, autor da série A Grande Família e da peça A Longa Noite de Cristal, em que atuou em 1977. O empresário italiano Luciano Pessina e uma grande paixão com um homem famoso que na época era casado. A relação secreta, que durou 5 anos, foi com o cantor Belchior. E quando foi descoberta, deu bastante o que falar na mídia na época. O Belchior então foi teu namorado, Maria Lúcia? Foi anos. Ele era casado, eu não casado. Que isso? Mas eu não posso gravar um negócio desse, Maria Lúcia. Ah,
Mas isso faz 350 anos. Sandra Feira, integrante do grupo As Frenéticas, diz que a atriz chegou a lhe confrontar por ciúmes do cantor. Na época do auge das Frenéticas, a Maria Lúcia Dal foi o grande amor de Belchior. Era uma relação secreta, porque ele ainda estava casado. Não era público, mas os amigos sabiam. Ela virou para mim e disse: já fiquei muito triste com você por causa do seu caso com o Belchior. Nunca tive nada, parecia que eu tinha traído a minha amiga. Revelou a cantora, esclarecendo que nunca teve nenhuma relação íntima com o Belchior. Por volta dos anos 70, a morte do pai trouxe Maria Lúcia de volta ao Brasil. Passando por dificuldades financeiras, ela veio também em busca de uma carreira na televisão. Aos 33 anos, estreou em O Espigão, novela apresentada pela Globo em 1974. Em seguida, emendou trabalhos em Gabriela, de 1975, e Dancindês, em 1978. Fez também Ciranda e Cirandinha no mesmo ano. Com o autor Gilberto Braga, desenvolveu uma parceria bem-sucedida. Voltei para o Brasil com a minha filha e continuei minha carreira de atriz cheia de altos e baixos, regidos pela falta de dinheiro e a ditadura do país. Nessa carreira de atriz, fiz uns 30 filmes. Melhores, piores, ruins, ótimos, boas e más peças. Novelas, linhas de show, disse Maria Lúcia. E não demorou para ela se tornar uma musa das novelas. Tem um filme do Jabor que se chama Eu Te Amo. Adoro esse título. Tem um outro chamado Gisele. Tem um outro chamado Essa Coisinha Chamada Amor. Nos anos 70 e 80, a atriz era um verdadeiro sucesso. Com uma presença forte e uma atuação que encantava, ela participou de novelas icônicas. Além disso, era também uma escritora talentosa. Por um bom tempo, viveu como uma verdadeira estrela. Ela tinha dinheiro, fama e vivia rodeada de glamour. Experimentou tudo que tinha direito na era das grandes loucuras, como praia, novela e amigos. Maria Lúcia Dal descreve o Rio de Janeiro que encontrou ao voltar do exílio como local de alegria, descontração e criatividade, com jovens que resolveram ser felizes apesar da política e da repressão. Nós e a natureza vivíamos perpetuamente em festa. Havia um brilho nos olhos, escreveu ela. No cinema, a atriz emendou um filme atrás do outro, cruzando as fronteiras entre o cinema novo entre os anos 60 e 70, o cinema marginal e o cinema comercial. Ela também se transformou numa das maiores musas da tela grande e da contracultura brasileira. Para ficar só nos anos 60, a lista de filmes que ela participou inclui o segundo longa de Cacá Diegues, o primeiro filme de Daniel Filho e a primeira e única vez em que foi dirigida pelo marido Gustavo Dal. Ao mesmo tempo em que se consolidava como símbolo sexual da era das pornochanchadas, também participava de filmes mais tradicionais. Foi uma das poucas mulheres que conseguiu passear com traquejo por essas áreas e ainda frequentar as rodas da elite carioca. Para você ter uma ideia, Maria Lúcia Dal brilhava no Festival de Cannes. Ela também estampou a capa da revista Playboy em 1985, em um dos ensaios mais famosos da revista, com a filha Joana, então com 14 anos. E foi uma das juradas do Festival de Cinema de Gramado, ao lado da atriz Natália do Valle e do crítico Rubens Evaldo Filho, em 2004. Nada disso para ela era conflitante. Mas como a vida é cheia de reviravoltas, os altos logo foram seguidos por baixos. E que baixos! Quando o cinema nacional entrou em crise, na década de 80, ela precisou fortalecer a sua presença na TV, em novelas como Voltei Pra Você, em 1983, Tititi, de 1985, Anos Dourados, do ano seguinte, Bambolê, em 1987, Salsa e Merengue, que ela fez em 1996, entre várias outras produções. Apesar de todo o sucesso, Maria Lúcia começou a enfrentar problemas financeiros e pessoais. As oportunidades de trabalho diminuíram e, com o tempo, ela se viu afastada da televisão.
A atriz, que um dia foi milionária, acabou enfrentando dificuldades para se manter. Os anos dourados estavam chegando ao fim, principalmente no começo dos anos 2000. Suas últimas atuações no vídeo foram em Cobras e Lagartos, em 2006, e Aquele Beijo, de 2011. Não creio. Quer dizer, eu conheço a senhora. Já vi muitas fotos suas em revistas. Maria Lúcia conta que passou por muitos momentos difíceis, tanto na carreira, que sabemos é muito instável, até mesmo para quem já alcançou algum sucesso, e na vida. As dificuldades parecem ter cessado por alguns instantes, quando ela viajou pelo Brasil com um elenco de 8 pessoas, na peça Trair e Coçar é Só Começar, do Marcos Caruso e da Jandira Martini, em 1986. Trata-se da peça teatral que está há mais tempo em cartaz, sendo vista por mais de 5 milhões de espectadores em mais de 9 mil apresentações. Na época, ela também foi contratada por Zuenir Ventura, o diretor do Caderno de Cultura do Jornal do Brasil, para descrever a viagem da equipe teatral em forma de crônicas. Está muito bom, só não tem dinheiro, mas continua escrevendo, dizia ele. Outra faceta da profissional, Maria Lúcia, foi como cronista do Jornal do Brasil, onde ela teve uma coluna por 20 anos. Em 1985, ela foi contratada pelo Jornal Carioca. Fazia em forma de textos uma espécie de psicanálise atual, onde contava as alegrias e tristezas da infância, os relatos de colégio, as viagens à Europa, os anos 60, o exílio, a época hippie e as histórias de amor. Talentosa, recebeu elogios de escritores consagrados como João Ubaldo Ribeiro e Fernando Sabino. Acho as crônicas da Maria Lúcia Dal, embora despretensiosas, ou por isso mesmo da mais fina qualidade literária, com todo o charme feminino da autora, de uma simplicidade e uma graça exemplares. Elogiou o João Ubaldo. Ela também escreveu 5 livros e foi roteirista e colaboradora de Cristal, novela do SBT, em 2006, além do filme Vendo o Alugo, de 2013. A morte do pai, aos 57 anos, na década de 70, fez a família perder a estabilidade financeira e significou um grande abalo para a atriz. Em menos de 2 anos, outra perda trágica. A mãe de Maria Lúcia morre aos 55 anos. Ela e a irmã Marília, herdeiras do famoso remédio rum creosotado, que pertencia ao avô materno, tiveram a fortuna da família depositada em confiança. A empresa acabou falindo e o destino das duas mudou completamente. O estado de choque provocado por tais perdas irreparáveis, seguida a de todo o nosso dinheiro colocado em confiança à companhia cívica que pediu falência, nos forçou à privação de todos os nossos bens. Desabafou a atriz. Ela perdeu tudo. Na época, perdida e sem rumo, ela procurou seu psicanalista, que a tratou sem cobrar 1 centavo por ano, além de integrar uma terapia de grupo, que a atriz chamava de família adotiva. Quando saiu do grupo, ela contou que nunca mais parou de escrever. O Castelar, psicanalista, me tratou de graça por anos a fio, junto com o melhor grupo que se poderia fazer parte, cuja solidariedade me resgatou de muitas das minhas tristezas e depressões. Desabafou ela em seu livro. Nos últimos anos de vida, Maria Lúcia Dal estava reclusa e enfrentou uma série de problemas de saúde, incluindo Alzheimer. Em fevereiro de 2020, pouco antes do início da pandemia da Covid-19, acabou indo morar no Retiro dos Artistas, onde recebia visitas frequentes da filha, a também atriz Joana Medeiros. O local, conhecido por abrigar grandes nomes da arte e da cultura brasileira, que de alguma forma foram esquecidos ou perderam suas fortunas, tornou-se o lar de Maria Lúcia na sua fase mais delicada. Foi ali que ela passou seus últimos dias, longe dos holofotes e do glamour que um dia fizeram parte da sua vida. A atriz faleceu em 6 de junho de 2022, aos 80 anos,
devido a complicações no rim. O seu final foi bastante triste, especialmente para quem acompanhou a sua carreira brilhante nos anos de ouro da TV, do cinema e do teatro. A atriz, que nos fez rir e nos emocionou tantas vezes, partiu de forma silenciosa, praticamente esquecida pela grande mídia e pelo público. A morte foi confirmada por sua irmã, a figurinista Marília Carneiro, em uma rede social. Passamos nossas vidas adultas em busca de novas fronteiras. Hoje, ela foi na minha frente, embora eu tenha chegado antes no mundo. Espero que ela encontre do lado de lá todas as coisas que ela imaginava que lá esperavam pela gente. Beijos, minha querida irmã. Boa viagem, escreveu ela em seu perfil na internet. Maria Lúcia Dal também foi homenageada por Miguel Falabella, autor com quem trabalhou nas novelas Salsa e Merengue e Aquele Beijo. Foi-se Maria Lúcia Dal, uma das mulheres mais bonitas da sua geração, além de ser uma autora divertida e pertinente. Gostava muito dela. Eu a chamava de Tchubidu Dal Dal. E ela esteve conosco no nascimento da nova comédia na alvorada dos anos 80. Descanse em paz, minha querida. Tenho de você as melhores lembranças que eu vou envolver em papel de seda, antes de guardá-las nas gavetas da memória, escreveu Falabella. A história de Maria Lúcia Dal nos lembra como o sucesso pode ser passageiro e como, muitas vezes, os grandes artistas que um dia foram tão celebrados acabam esquecidos ou enfrentando dificuldades. Mas, apesar de tudo, a sua contribuição para a arte brasileira jamais será apagada. Maria Lúcia Dal pode ter tido um fim difícil, mas sua carreira e sua presença marcante sempre serão lembradas por aqueles que tiveram a sorte de acompanhá-la em seus melhores momentos. Ela foi uma atriz corajosa, autêntica, que viveu intensamente e deixou uma marca na televisão, no cinema e no teatro. Mas me conta que você também se emocionou ao pensar na trajetória dela. Já deixa o seu like aqui embaixo e compartilhe a sua opinião com a gente. Gostou desse vídeo? Eu vou deixar outro para você aqui no card, que é sobre uma atriz muito famosa e querida que viveu o auge da fama dos anos 70, mas acabou sendo esquecida na mídia. Basta clicar aqui nesse card que você já vai saber todos os detalhes da incrível história de Lucélia Santos e como ela está hoje. É um vídeo que com certeza vai te emocionar bastante. Vale a pena assistir.